Olá pessoal, como vai vocês? Como vão vocês? E vamos começar mais uma live aqui sobre a inteligência artificial na educação. Toda semana nós temos feito essas lives incríveis, né? E falando um pouquinho dela antes do projeto, antes disso eu queria pedir para vocês compartilharem com seus amigos, familiares que se interessam, né, por este assunto. E antes de tudo, eu queria compartilhar aqui com vocês sobre este projeto. O projeto E Agora Brasil é um projeto realizado e coordenado pela professora Isabela Oliveira. E dentro desse projeto, né? Bom, Isabela Oliveira, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, desenvolvido por meio de uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, que é a financiadora deste projeto. E o projeto E Agora Brasil, né, gente, ele tem vários objetivos. Ele envolve pesquisas internacionais sobre o uso da inteligência artificial na educação. É um processo de letramento digital feito por meio das redes sociais e curso de capacitação sobre a IA na educação para professores da educação básica da rede pública, que vai iniciar em 2025. E nós temos também, né, um programa de entrevistas em parceria com a UNB TV e lives como essa que vocês vão assistir. Então o projeto E Agora Brasil, ele tem várias atividades nele, né? E claro que o objetivo dele é educar os professores para que eles eduquem as crianças, né? Para trazer todo esse conhecimento nas escolas, porque é fundamental hoje em dia o aprendizado da inteligência artificial. E hoje vamos discutir o impacto da inteligência artificial na educação, dando ênfase no futuro da educação e da vida docente com inteligência artificial. E para isso hoje nós temos um convidado, o professor Júlio Passos. Estou convidando ele para entrar aqui com a gente. Professor Júlio, já estou te vendo aqui, se você quiser também pedir para participar, já começou aqui. E, gente, o professor Júlio Passos, ele é consultor de tecnologia e inovação, projetos educacionais e formador de professores. Professor Júlio Passos, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Luana, pelo convite, agradecer a toda a equipe aí do E Agora Brasil, né, por estar abrindo espaço aqui e também por estar promovendo, né, todo esse movimento, né, que é tão importante a respeito dessa nova tecnologia que vem tirando um pouco do sono aí dos educadores, e a gente vem aqui com as nossas redes sociais, vem aqui com as nossas frentes para poder ajudar nesse sentido, a esclarecer, a ajudar no uso aí também na geração dos benefícios. Então, obrigado mesmo e parabéns a todos vocês pelo movimento aí. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Já conversei um pouquinho com o professor Júlio, já pude ver assim, o conhecimento dele, então eu tenho certeza aí que vai agregar demais. Então, gente, compartilha essa live com todo mundo, porque com certeza o que está acontecendo aqui hoje vai agregar muito na educação. Né? Então, vamos lá, vamos conhecer. Primeiramente, vamos conhecer o professor Júlio, né? Então, gostaria muito de conhecer um pouco mais sobre você, professor. Conte um pouco mais sobre a sua história, né? Sobre a sua formação e como que a tecnologia entrou na sua vida desde a sua infância. Legal, vamos lá. Então, bom, Júlio César Ferreira dos Passos é filho da Juraci Aparecida, do Luiz Carlos, irmão do Adriano. É casado hoje com a primeira namorada lá da 7ª série. Então a gente hoje casado há mais de 10 anos aí, tem um filhinho, né, o Joaquim, de 5 anos, né? Sou pai atípico, né? O Joaquim tem autismo de suporte 1, e é um desafio diário aí, né? Então a tecnologia vem somar aí para que a gente possa também ajudar os nossos filhos também, né? Bom, eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de games, né? Também na minha adolescência, sempre tive contato. Quando eu
escolhi por uma profissão, eu escolhi mecatrônica, então eu comecei a minha vida profissional numa área bem técnica mesmo, né? E segui caminho nessa área, né, nas engenharias também, trabalhei no ramo corporativo, onde eu acumulei experiência. E quando eu estava no mercado de trabalho, eu acabei tendo gosto, né, por essa questão de treinar as pessoas, de passar conhecimento. Então foi uma coisa que sempre me atraiu, né? E foi onde que 2013, 2014 ali eu saí da vida corporativa e fui para a educação, né? Então foi uma reviravolta na minha carreira, onde eu sempre gostei. Depois eu fiz, depois do meu curso técnico, eu fiz logística, depois eu fiz pós-graduação em engenharia de produção. Aí no mestrado eu fui para engenharia de transporte, só que a minha pesquisa sempre teve voltada para a área educacional, para metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias educacionais. Então, desde quando eu comecei a dar aula, a convite de uma ex-professora minha da faculdade, lá em 2010, eu sempre gostei de tecnologia, sempre eu via que os alunos gostavam, eu também era super adepto, né, e sempre gostei de aplicar, né, esse tipo de tecnologia em sala de aula, e aí consegui certificações internacionais do Google, e aí chegou a pandemia, né, a pandemia chegou, todo mundo teve que se virtualizar, né, então resultado disso é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que é uma prática da pandemia, na questão das lives também, né? A gente acabou trazendo isso e eu me vi no lugar certo, na hora certa, principalmente para ajudar os professores. Então, desde então, eu venho ajudando os professores desde 2020, com tecnologias, formando aí nas certificações do Google. Hoje tem aí uma comunidade com mais de 100 professores, graças a Deus, que estão ali nessa comunidade, que essa comunidade tem mais de 100 horas de conteúdo, conteúdos semanais que eu gero para eles, de acordo com as demandas deles, né? Então eles me trazem demandas, e aí eu vou lá, eu estudo o assunto e trago, né? E hoje estou entrando aí no doutorado na Politécnica da USP, né, na Engenharia de Minas, para também trazer a inteligência artificial para dentro do departamento de Engenharia de Minas aí. Então, estou sempre estudando, Luana, é um caminho, eu costumo dizer que não tem linha de chegada, né? O aprendizado não tem linha de chegada, enquanto a gente estiver aqui, e ainda mais agora com essa questão das inteligências artificiais, né, e estamos aí, e agora entender todo esse contexto, né? Para que a gente possa trazer o máximo de benefício, não somente para a área educacional, a gente está falando da área educacional, ok, mas para a vida como um todo, né? A gente sabe que agora vai fazer parte da nossa vida aí. Com certeza. E um ponto forte, né, que você falou, a gente não pode deixar de aprender, né? Eu acho que não é só agora, não é só agora que a gente tem que ir atrás da inteligência artificial para ensinar os professores e os alunos, e não só sobre esse assunto, né? O aprendizado, ele deve ser constante, porque quando a gente para de aprender, a gente para de crescer, né? Então, tem que Exatamente. ser Uhum. constante, realmente, né, o aprendizado. E é muito bom, É isso assim, a sua aí. história, né? E às vezes começa, né, com os jogos, os games antigos, você vai tentando entender Isso. o que está acontecendo, vai criando aquela curiosidade, né, professor? Sim, o jogo é uma coisa que a gente sabe que chama a atenção dos nossos alunos, não tem jeito, né? Exemplo disso, até minha vestimenta que eu fiz, eu vim de propósito mesmo com essa camiseta da Marvel, que geralmente eu abordo os alunos com uma temática que faz parte da temática deles, né? É uma forma da gente se comunicar também com eles, né? E isso eu aprendi com o Cortella, com o Karnal, né? Com esse pessoal aí que fala que a gente precisa vivenciar esse mundo deles, não tem jeito, né? E é uma maneira, né? Tecnologia é o mundo deles, eles são nativos digitais, né? E a gente precisa acompanhar toda essa demanda aí que eles estão trazendo para a gente, né? Com certeza. Para melhorar a conexão, né, para você poder ensinar melhor, né? Isso aí, muito bom. Exatamente. Bom, Exatamente. vamos lá. Qual o impacto das novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, no ensino e na formação dos professores? E como que a gente pode aproveitar essas inovações para que a gente transforme a educação, professor? Olha, essa é a pergunta de ouro aí, né? E muitos, toda semana, entre a semana e essa semana, vem uma perguntinha dessa no meu WhatsApp, lá de algum professor mentorado meu, ou então alguém que me segue lá no YouTube, ou então aqui no Instagram também. Ah, inclusive, acabei não falando, né, pessoal, mas eu tenho um canal no YouTube também, que foi um grande pontapé para ajudar os professores com tecnologia, e lá tem vários conteúdos também. Então, ele sempre entra em contato comigo com esse tipo de pergunta, né? O impacto disso na educação e como que vai ser tudo isso, né? Olha, é assim, embora o ChatGPT ele tenha chegado no final de 2022, ali em novembro, né?
ainda é algo novo, né? É algo muito novo ainda, é coisa que ainda os professores ainda estão se perguntando como que vai ser tudo isso com a dinâmica da sala de aula, mas eu acredito piamente que a coisa mudou, né? Mudou e os colegas professores, por mais que não se adequem a essa questão, a gente sabe que é uma coisa que mudou de uma maneira significativa o aprendizado do aluno, o estilo de aprendizado, de consumo de conteúdos. Hoje você tem a possibilidade, para a gente poder aprender um processo, a gente precisava ler livros, ler vários e vários, não que a gente não leia hoje, né? Mas assim, hoje existe um método muito acelerado de aprendizado, né? E o nosso aluno é outro hoje, né? A gente sabe que dentro disso, né, as inteligências artificiais, elas chegam para nos ajudar nesse sentido, né, para que a gente possa repensar as nossas práticas pedagógicas, para que a gente possa acompanhar os alunos que estão chegando, que estão aprendendo de forma diferente. Ainda hoje à tarde, dei uma formação com o pessoal do município aqui, né, e eu estava falando justamente sobre isso, né. O aluno ele já está usando isso, ele já está com isso no celular. Então é uma realidade, entendeu? Já tem aplicativo do ChatGPT, já tem aplicativo do Gemini e tantas outras inteligências artificiais, então ele já está usando. Agora, está usando da maneira correta? Não, não sabemos. Provavelmente não, né? Então cabe a nós, o impacto que a gente tem disso, né, é a gente se atualizar, a gente realmente está antenado. É claro que ninguém vai virar um engenheiro de software, um engenheiro de computação aqui, um engenheiro de prompts, né? Não, a gente não quer isso, né? Mas a gente precisa, de fato, entender todo esse contexto para que a gente possa, principalmente, não acompanhar os alunos, mas ampará-los, porque eles vão precisar de ajuda. Eles vão precisar de ajuda, tá? Então, é isso que eu vejo com relação aos impactos aí. Muito bom. Precisa de ajuda, precisa muito de ajuda, né? Porque muitas coisas vêm acontecendo por usos errados, e aí às vezes as pessoas vão deixando um pouco de estudar, de pesquisar, por conta de querer usar a inteligência artificial, mas como eu sempre falo aqui, a inteligência artificial é um sócio nosso, né? Se a gente não souber realmente passar para ele o que a gente quer, não souber perguntar, não souber, é a gente que tem que falar para ele o que a gente quer. Ele vai melhorar, ele vai ajudar, ele vai pensar junto com a gente, mas se a gente não souber o que a gente quer, vai ficar difícil a comunicação com a inteligência. Com certeza. E assim, até parte dessa, só complementando, sim, claro. Pessoal, leiam sobre, né? Então, aqui, ó, livro analógico, né? Não tem nada de digital aqui, mas leiam sobre isso. Então, já é uma dica de ouro que eu deixo para vocês aí. Obtenham bibliografias, não estou fazendo propaganda nem nada, eu só estou querendo dizer que nós, enquanto educadores, a gente precisa realmente basear a nossa pesquisa na ciência, né? Realmente no que existe de pessoas que pesquisam sobre o tema até de uma maneira até muito mais aprofundada do que antes da chegada do ChatGPT em 2022. Né? Então fica aqui também para a gente poder adequar esses impactos que estão gerando aí as inteligências artificiais na educação. Pode compartilhar, pode indicar livros, pode indicar conhecimentos, eu acho que é primordial, porque é através deles que as pessoas vão entender cada vez mais, né, professor? É isso aí. É isso aí. De que maneira a inteligência artificial pode ajudar o professor a economizar tempo em tarefas administrativas, que eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu acho que hoje algumas pessoas falando que que não vai existir mais professor, que não vai existir mais isso. Não tem como, né? A gente precisa saber. O professor, ele gasta muito tempo fazendo tarefas que talvez a inteligência artificial pode ajudar demais, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito forte que eu venho escutando cada vez mais, principalmente com vocês aqui, professores, né? E como que a gente pode economizar tempo nas tarefas administrativas, como planejamento de aulas e organizações de cronogramas, permitindo que se concentrem mais na interação com os alunos, né? Como que a gente faz isso? Olha, falando o exemplo de hoje, né? Na verdade, a semana foi inteligência artificial na educação, as rodadas de formações que eu fiz nesse município, né? E é impressionante, Luana, quando assim, antes da formação e o depois da formação, os olhos do professor assim brilhando, falando, meu Deus, vou economizar muito tempo, né? Eu dei formação de Gemini, né? Que é a inteligência artificial do Google, né? E eles ficam vislumbrados, falando, professor, em segundos eu gastava 4 horas para fazer isso. Falei, gente, assim,
olha, eu vou falar para você, assim, economiza muito tempo, pessoal. Por mais que a primeira resposta, a segunda, a terceira, até a 10ª resposta não seja a contento, né, da inteligência artificial, você está economizando muito tempo. Meu, 3 horas do seu dia, que sejam 2, é muito tempo, né? Então, assim, como que ela pode economizar tempo, né? Pessoal, geração de planos de aula, tá? Geração de atividades práticas, atividades de revisão, né? Tudo isso, cronograma, o ajuste de cronograma do seu plano de ensino, por exemplo, que você tem das suas aulas ao longo do ano letivo ali, você pode jogar tudo para ele. E em segundos ele vai gerar ali um modelo para você, pelo menos uma sugestão do que você pode adequar, tá? Com pequenos comandos, né? Então, com certeza, essas tarefas administrativas, principalmente as burocráticas, análise de nota também. Então, você pode colocar uma planilha dentro da inteligência artificial, pedir para analisar a nota, fechar, fazer médias, média global para você, enfim, tudo isso é feito. A inteligência artificial faz isso em segundos, tá? Então, isso pode ajudar de uma maneira extremamente significativa. E não pense você que você vai precisar jogar tudo fora o que é antigo. Não. Você pode pegar aquilo que, aquilo que você já tem, subir dentro de um chat GPT, dentro de um Gemini, por exemplo, mandar uma foto para ele, pedir para ele analisar, pedir para ele reescrever, e ele faz isso em segundos, é de cair o queixo, né? Então, assim, e com certeza isso economiza muito o seu tempo, e você pode focar, por exemplo, naquilo que realmente importa para nós educadores. Quando a gente decidiu fazer licenciatura lá, eu já fiz 3, né? Então eu sempre sou apaixonado por a questão das licenciaturas. Você vai realmente focar naquilo que é bom para o aluno aprender, né? Que é a sua conexão com o aluno, né? Você vai ser um mediador pedagógico do conhecimento, né? Então você vai colocar a inteligência artificial para poder trabalhar para você, vai economizar muito tempo, tá? Principalmente nessas partes burocráticas, produções de conteúdos, e aí você pode focar no aprendizado do aluno e personalizar a aprendizagem. Então, isso é um dos maiores impactos que eu vejo, né? E que a gente tem muito campo para crescer. E assim, gente, é muito subutilizado, tá? E aí eu até deixo de dica para vocês, gente. Terminou a live aqui, vai lá no Google e digita lá gemini.google. Tá? Já entra lá, já se cadastra lá, entendeu? E já começa a usar. Gente, não é uma coisa assim, é um site que você entra, vai ter uma barrinha de prompt lá embaixo, uma barrinha de comando. Naquela barrinha de comando você vai pedir o que você quiser para ele, o que você quiser mesmo. Falou, gere um plano de aula para mim de geografia. Em segundos ele vai gerar para você. Falou, nossa, mas é tão simples assim, professor? É simples. É porque a gente fala fala de prompt, fala de alguns termos que é meio estranho. A gente teve professor para mim que falava, professor, eu achei que era um robô que conversava aqui, virtual. Eu falei, não, você vai entrar num ambiente virtual, vai ter um negócio de óculos virtual. Não tem nada disso. É um site que você entra, coloca o que você precisa e ele te responde. Tá? Eu perguntei hoje pro chat GPT, teve uma das... Eu gosto às vezes, né, de... Sim. A gente bate um papo e eu sempre vejo qual que é o assunto que a gente vai falar e tal. E uma das questões aqui que eu ia te perguntar, eu perguntei para ele, formula melhor essa questão para mim, mas tinha a pergunta aí embaixo, então eu sabia que eu estava perguntando para ele. Né? E aí Exatamente. ele organizou algumas palavras, ele organizou uma questão melhor de repente, da comunicação. Então, eu tô aprendendo aqui com vocês também. Não, mas é para fazer isso mesmo, o negócio tá aí, gente. É igual eu falo, os professores falam assim, mas isso paga, não paga. Eu falei, tem os planos pagos, gente, mas o gratuito é um avião pra gente, né? E ajuda demais. E isso é muito importante que você tá falando, Luana, porque assim, você falou, você sabia do que você estava perguntando e você sabia do assunto. Isso é muito importante, né? Que nós enquanto especialistas das nossas áreas, sejam jornalistas, professores de português, inglês, geografia, né, coordenadores, né, enfim, consultores, a gente conhece o que a gente está ensinando, o que a gente está perguntando, e isso é importante. A inteligência artificial, ela é uma maravilha, só que ela comete viés, né, ela comete erros. Então, cabe a nós analisar aquilo que está sendo gerado, fazer os ajustes e até puxar a orelha dele também. Eu falo, esse conceito não está certo. Né, de acordo com o autor. É verdade. Que legal. Que bom que você fez. Que ótimo. É bom que você não me deixa mentir sozinha aqui. Sim, verdade. Porque é isso, porque você pode puxar a orelha, porque ele comete, logo embaixo do Gemini lá, ele tem uma mensagenzinha, o ChatGPT também tem. Pode cometer erros. Então você tem que analisar aquilo que está sendo gerado, né?
e ajustar, pede para ele ajustar, ele ajusta, não tem Sim, problema não, nenhum, e é tá? Mas exatamente isso. não, é muito importante, porque a gente não pode ir às cegas, né? E eu não sei se a gente vai falar disso mais para frente, mas existem questões éticas também envolvidas, né, Luana, também, então é importante a gente ter isso em mente, né? Mas mais para frente eu falo dessa questão ética também, né, de perguntas aí para o ChatGPT e para o Gemini Tá, também, ou outras inteligências artificiais, né? sim, sim. Mas foi bom esse ponto que você comentou, né? De puxar a orelha dele, porque. Mas sabe que eu percebi, eu me expressei mal em alguns momentos e vi que ele não respondeu o que eu queria, então eu precisava aprimorar. Por isso que todo esse contexto que a gente vem falando hoje sobre o estudar, sobre o praticar, sobre se formar, de repente, estar em cursos, que é para você também saber perguntar para ele, né? É verdade, com certeza, né? A gente precisa estar inteirado, porque senão a gente acaba tomando um chapéu, né? Como o pessoal fala no português aí, né? É isso aí. É isso aí. Bom, vamos lá. Quais são Hum. algumas das melhores plataformas que utilizam a inteligência artificial para ajudar na criação de conteúdo educativo e como elas podem facilitar o trabalho dos educadores? Olha, assim, eu sempre recomendo a gente utilizar, a princípio, quando a gente não conhece nada, coisas que são mais acessíveis, né? Então, por exemplo, o Google, todo mundo usa o Google. Então, não sabe nada? Vai lá pro Gemini. Vai pro Gemini, começa a interação lá nele e tal, não sei o quê. Quer descobrir um pouco mais? Vai pro ChatGPT, embora o ChatGPT tenha chegado primeiro que o Gemini no mercado, mas pode ir lá, não tem problema, põe lá os comandozinhos, né? Os prompts que são os comandos, né? E vai explorando esses daí que são mais gratuitos, que estão ali à mão, que você tem aplicativos de celular, tá? Então você pode ir interagindo com ele, porque ao longo do tempo ele vai aprendendo com você, ele aprende, entre aspas, né? Ele vai sabendo o seu estilo, ele sabe que você é uma professora de português, sabe que você tem aquelas turmas, enfim. Então, eu sempre recomendo você começar por esses, né? Que são mais acessíveis, que estão aí no mercado, né? Mas existem também agora, né, nessa altura do campeonato, com 2 anos de mercado aí de inteligência artificial, quase 2 anos, nós temos algumas que são aí específicas para educadores, né? Uma que eu super hiper recomendo, né? Que é até fruto é fruto nacional, né, do Brasil, que é a Teach. A Teach, ela é uma plataforma de inteligência artificial brasileira, né? Que gera conteúdo educacional específico para professor, porque ali a inteligência artificial deles, ali da plataforma, é voltada para professor. Então, uma inteligência artificial voltada para isso. Você faz o cadastro gratuito, eles têm um plano premium lá, mas você pode utilizar o plano gratuito deles, é excelente, você vai conseguir gerar muita coisa. Você gera slide, gera planos de aula, exercícios, atividades, então, uma coisa bem específica. Tá? E existem outras também, que é bem parecida com a Teach, que é a Magic School também. Só que a Magic School ela é americana, se não me falha a memória, tá? Que também gera conteúdo educativo, tá? E aí, se vocês quiserem saber mais da Teach também, vocês podem me chamar lá no direct também, porque eu sou líder de inteligência artificial da plataforma deles, né? Então, por produzir conteúdos de uma série de plataformas, eu tenho eu faço parte do time de inteligência artificial deles lá, né? Que também é muito bom. Mas falando assim, com relação a qual que eu posso utilizar, né, assim, para a sua prática pedagógica, eu sempre, ainda mais como o meu público de professores, os professores ainda têm muito dificuldade ainda com tecnologia, né? Então a gente sabe que existe essa lacuna ainda, né? E é por isso que eu existo, é por isso que eu estou aqui diariamente aqui no Instagram e lá no YouTube para trazer melhores formas de aprender. O que eu sempre recomendo, Luana, escolha aquela plataforma que você se adapta melhor, se adequa melhor e te atende melhor, né? Porque às vezes eu vejo uma ansiedade muito grande dentro dos meus colegas professores. Ai, professor, mas agora saiu esse, aí saiu aquele, aí saiu aquele outro, o outro tá falando lá do outro. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Falei, calma, calma lá. E essa semana mesmo, tá conversando com a professora, coitada, tava até o olho cheio de lágrimas. Falou, ai, meu Deus, não sei o que eu faço mais. O que que eu uso? Eu falei, calma, professora, usa o que você usa melhor? Ah, eu uso melhor esse aqui, o ChatGPT. Então, usa o ChatGPT com calma, vai usando, né? Tá dando certo? Ah, tá, ele gera direitinho para mim, faço alguns ajustes. Então, faça uso dessa ferramenta. Ou aquilo que for se adequar melhor a você, faça uso. Porque hoje a gente tem mais de 1.000 inteligências artificiais, né, que a gente pode utilizar. Né? É muita coisa.
Isso sem falar o Canva também. O Canva tem um estúdio mágico dentro do Canva, né? E o estúdio mágico é um ecossistema de inteligência artificial dentro do Canva. É muita coisa, né, para o professor poder absorver, né? Então, qual que é o melhor, na verdade, respondendo, né? É aquela que te atende melhor no dia a dia, tá? Então é isso que eu deixo de dica para os professores, até para eles se acalmarem. Depois que eu converso sobre isso com eles, eles dão até faz até um respiro assim, falar, ufa, que bom que eu não preciso aprender tudo. Falei, não, tudo não. Uma que você não vai conseguir, não dá. Porque são muitas, né? Tem uma mandala que eu faço nas minhas palestras, né? Tem uma mandala com os ícones, com como é que fala? Os selinhos os símbolos, né? Os logotipos das inteligências artificiais que existem. Luana do Céu deve ter mais de 80, assim, ó, dentro da mandala, assim, pequenininho, porque são mais de. Hoje tá desatualizado já aquilo lá. São muitas, tá? Então, não sei se eu respondi essa pergunta, mas Tá o, ótimo. o melhor é aquilo que se adequa melhor ao seu dia a dia, tá? E vai surgir muita coisa, né? Se a Vai. inteligência artificial tá aí para todo mundo e tá todo mundo querendo usar, cada vez mais as pessoas vão lançar aplicativos de inteligências artificiais para a gente usar. E se a gente for Nossa, analisar muito. realmente qual é o melhor, é aquele que você mais sabe usar, né? Então, Exatamente. muito. Teve um dos. Deixa eu ver as perguntas aqui, que Ah, por perguntaram favor. como que escrevia o teach, né? E aí alguém já respondeu aqui também, né? Uhum. E aí já como o professor Júlio comentou aqui, entre em contato com ele, depois segue o Isso, perfil do professor Júlio aqui, manda uma mensagem para ele, que aí ele pode por favor. ajudar vocês melhor, I- né? Nessas perguntas Isso, aqui que isso, vocês fizeram, tá? Porque talvez a gente não isso, consiga aí responder tudo aqui, mas isso. manda um direct aí para o professor Júlio, como ele falou, que aí depois ele fala um pouquinho mais desse teach aí para vocês, tá bom? Mas alguém já respondeu aqui como é que escrevi, então essa pergunta já foi, tá tudo certo, mas pode mandar Legal. um direct para ele. E vamos lá, Uhum, continuando, professor. Quais as uhum. estratégias e ferramentas baseadas em inteligência artificial podem ser implementadas para incentivar o uso responsável do celular na sala de aula? E de que maneira Ótimo, elas contribuem para o desenvolvimento de habilidades digitais dos alunos? ótimo. Bom, vou começar falando da competência 5 da BNCC, que é cultura digital, né? Então, o que isso quer dizer? É que dentro dessa competência, nós temos toda essa questão da cultura digital, né? E eu acho que, até para responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa, de fato, desenvolver essa questão da cultura digital nos nossos alunos. Como a gente comentou um pouquinho aqui no começo, existe uma questão ética, uma questão de comportamento, o que a gente aprendeu lá na licenciatura de netiqueta, né? Então, etiqueta para a internet, na verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa resgatar nos nossos alunos, né? Vide aí o MEC, né, que está aí com essa questão da aprovação, né, da proibição do celular, que isso me dá urticária, né? A gente não, eu acho que tudo que se proíbe parece que potencializa para acontecer mais errado ainda, né? A gente viu lá no paraíso, né? Deus falou, ó, só não come dessa árvore. O que aconteceu? Comeu. Comemos daquela árvore, entendeu? Tinha 1 milhão de árvores, comemos da árvore. Então nunca deu certo essa questão da proibição, né? Claro que não estou justificando aqui, mas o que a gente precisa é uma educação digital, um desenvolvimento de uma cultura digital com os alunos, né? E com relação às estratégias com ferramentas, né, vou citar um exemplo da semana passada, em que eu tive com os alunos de ensino médio e do Fundamental 2, né, nós fomos para uma sala, né, onde eu falei, ó, tragam seus celulares, eles já ficaram assim, traga o celular? Como assim, tá proibido? Eu falei, não, tragam o celular, a gente vai, vamos conversar sobre isso, precisamos falar sobre isso. Aí eles trouxeram o celular, aí falou, ó, entra aí, vamos instalar o ChatGPT, a gente vai utilizar o ChatGPT no celular. Aí falou, ah, vamos utilizar o Gemini também. Então, eu tive uma longa conversa com eles lá de 2 horas, assim, conversa assim, né, de práticas e dicas, estratégias, né, conversamos com eles, tudo, né, e eu tô até com a pesquisa aqui aberta, né, porque eu fiz um feedback, eu coloquei um formulário anônimo, né, no final dessa aula, e os alunos, eles ficaram, assim, ele falou, nossa, eu já utilizava o ChatGPT,
Só que eu não sabia que dava para fazer tudo isso para me ajudar a estudar. Legal. Olha só, eles não tinham essa visão, né? Que o ChatGPT e o Gemini poderiam ser tutores deles, tutores mesmo, tutor. Né? Então, por exemplo, a gente teve uma prática lá que eles escreveram 2 parágrafos, como se fosse uma mini redação, eles tiraram foto, mandaram para o Gemini e falou, ó, atue como um avaliador especializado em Enem, por exemplo, e me dê uma nota, né, desses 2 parágrafos que eu produzi aqui. Meu, teve aluno que tirou 600, 500 pontos, né? E teve alunos que tiraram 200 pontos que poderiam melhorar e tiveram feedback. Legal. Então, utilizaram a ferramenta Legal. de maneira estratégica, sabe, Luana? Então, isso que é legal, ter essa visão. A gente saiu da sala de aula também, fomos até o jardim, tiramos fotos de plantas também, para perguntar sobre espécies de plantas também. Eles nem sabiam que fazia isso. Falou, nossa, você pode tirar foto, professor, com ele e perguntar. Sim, o Gemini ele é acoplado com o Google Lens, né, que é uma tecnologia também, inteligência artificial, que identifica objetos, identifica espécies de plantas, enfim, você pode perguntar o que você quiser para eles. E você tira a foto, né, e pergunta, ó, que espécie de planta é essa? E ele responde, ó, esse aqui é uma samambaia, esse daqui é um pé de limão, limoeiro, e dá um nome científico também, né? Então tiramos fotos também, a gente vai até o laboratório de química, tiramos fotos também de alguns processos químicos que estavam lá, perguntamos sobre isso, tiramos fotos também de quadros e também itens de época também para perguntar sobre arte. Então tivemos essas intervenções com o uso da inteligência artificial. E é impressionante a gente verificar que os alunos, eles têm os celulares, estão com o celular, extensão do corpo deles, na verdade, como assim como é a nossa também, só que eles não sabem. Eles falam, meu, nunca ninguém falou isso pra gente, professor. Então, assim, a gente fica na rede social, a gente fica mesmo, né? Eu não vou fazer um meia-culpa. Eu tenho alunos lá do terceiro ensino médio, né? E meu pai pega no meu pé que eu fico lá na rede social, que eu fico no TikTok, tudo. Meu, mas eu não sabia que o Gemini fazia isso, eu não sabia que o ChatGPT fazia isso, né? Então, deixar claro, né, e o relatório aqui do feedback aqui que eu tenho aqui, que eu vou apresentar para o diretor lá, ainda, inclusive amanhã eu tenho esse reporte desses dados para ele, né? Deixar claro que os alunos precisam aprender a lidar com essas coisas, né? E eu costumo dizer também que aquele mau comportamento que nós temos é um mau comportamento que seria com um celular, que seria com esse controle remoto aqui, que poderia ser com esse mouse aqui. O celular é somente um item, né, que ele utiliza para poder ficar pendurado ali, mas o mau comportamento é do comportamento humano. E a gente precisa realmente trazer essa questão da cultura digital para a gente poder realmente potencializar o uso dessas ferramentas para ele aprender melhor, entendeu? Muito interessante, assim, né? O que você acabou de falar agora, que nossa, eu não sabia que dava para fazer tudo isso dentro da inteligência artificial. E às vezes as pessoas estão perdendo tempo só rodando o TikTok ou rodando o Instagram, porque Isso não aí. tem conhecimento de tudo que esse telefone aqui pode trazer para a gente, né, professor? Exatamente. Então ele falou, eu não sabia que fazia isso. Pô, tirar foto, não sabia que tirava foto. Eu não sabia que eu podia mandar, por exemplo, a foto do meu livro didático. A gente fez isso também. Eles pegaram o livro didático, abriu o livro didático, tava lá a foto lá, uma foto de época, de história, tiraram foto. Falaram, pergunta para ele ver. Aí eles perguntaram, aí teve um lá que falou assim, professor, mas tá aqui uma informação que não tá legal, não tá diferente do livro. Eu falei, então, questiona a inteligência artificial. Você está desenvolvendo o senso crítico. Você fala assim, opa, isso aqui não está certo, tá vendo? Então tem toda essa questão. Então é legal ter essas abordagens. Foi a primeira rodada que nós tivemos com eles, né? Eles gostaram demais. Tanto é que hoje, chegando na escola hoje, professor, amanhã tem. Eu falei, então amanhã não tem, o pessoal vai usar a sala. Então eles estão procurando, então eles estão interessados, entendeu? Então isso é legal. E por eles, né? Então nem ninguém, não foi uma sabatina. Eles se inscreveram, a gente colocou um formulário no ar, eles se inscreveram e eles vieram. Entendeu? Ninguém foi e falou assim, ó, é obrigatório, vai valer nota. Não, eles vieram. Então, e foi muito legal. E eu acho que esse é o caminho, sabe, Luana? Não tô romantizando, tá? Que vai ser, não vai ser fácil, mas eu acho que é um caminho, é uma direção que a gente pode seguir, entendeu? Não dá para proibir algo que está na mão de todo mundo, já é quase uma extensão do nosso corpo, né? Pois A é. tecnologia, o telefone, então eu acho que não dá para proibir. Só é uma questão de você saber falar para ele como que ele pode usar de uma maneira melhor, né? Porque às vezes eles nem sabem como o que Exato. fazer,
né? O tanto de Então, coisa que tem, o tanto de coisa que dá para construir, produzir. E aí, enfim, às vezes acaba usando de uma maneira que só passa o tempo, não agrega em nada, é, mas é tudo uma questão do que você acabou de falar. Esse é o caminho, né? De você é, ajudar. E, nossa, parabéns, muito legal. Muito legal. Agora eles é, querem mais, olha lá. agora eles querem. E assim, teve um aluno lá, da sua fala eu lembrei agora de um relato de um aluno. Ele falou, professor, semana passada eu tirei uma nota baixa numa atividade, acho que foi de química, químico-física. E ele falou, putz, se eu soubesse uma semana atrás que eu conseguia, por exemplo, estudar coisa, e ele perguntou lá a respeito do exercício que ele tinha errado lá, né? Putz, eu teria melhorado minha nota. Ele falou, não que eu fosse buscar a resposta pronta, mas ele me fez entender um conceito aqui que, num outro linguajar, melhorou o meu entendimento. Entendeu? Não que a professora tenha explicado, mas ele me explicou com outras palavras aqui, que me fez abrir a... Falou, putz, olha, o negócio era mais simples do que eu pensava. E ele falou, putz, se fosse 15 dias atrás, minha nota teria sido outra. Entendeu? Por conta que ele teria lançado mão para poder estudar aquele conceito. Entendeu? Ele falou, eu fico mó tempão no Facebook, lá no TikTok, poderia ter melhorado minha nota e não teria tomado, né, puxão de orelha dos meus pais, né, por conta da nota que eu tirei. Então, olha só, existe esse nível de consciência também. E não é aluno nota 10 não, tá, gente? Esse aluno que conversou comigo falou, professor, não sou o melhor, eu sou bagunceiro, eu reconheço, entendeu, meus erros, não sou o melhor dessa área, eu sou um aluno nota 7, nota 6, entendeu? Até porque eu preciso tomar vergonha na minha cara. Mas eu tô vendo que é uma coisa que é legal a gente saber, Legal. entendeu? Pra gente poder melhorar, entendeu? Muito bom, muito bom. E se lembrar de mais alguma história assim, pode contar aqui que a gente ainda tem mais um tempinho. Tenho mais uma Ah, pergunta legal. para fazer para você, mas se você lembrar de mais alguma história, é legal para a gente ir trazendo essa realidade, né? Do aluno que está Isso, ali estudando, de coisas que estão acontecendo. Lembra de mais algum isso. episódio aí que aconteceu com algum desses Lembro. alunos? Conta pra gente. Na verdade, que vai de encontro a esses relatos desses alunos, e é uma coisa que, depois que terminou lá a aula com eles, né, eu vim embora, né, no carro, eu vim pensando, né, e isso é uma coisa que eu já compartilhei aqui no meu Instagram, no meu YouTube, também é uma coisa que eu venho falando, na verdade, até durante a pandemia. A gente. Eu tenho certificações do Google, já fui no Google várias vezes, né? Então, e outras empresas de tecnologia, né? Também, e de inovação. E eu vejo que empresas de outros ramos também estão indo para essa área, não somente da área de inovação. Você chega para o processo seletivo, Luana, chegando lá, o que que acontece? Você vai chegar lá, você não vai conhecer ninguém que está ali. Às vezes estão 30 pessoas dentro de uma sala, e você vai disputar uma vaga com essas 30 pessoas. O que, que vai acontecer nesse processo seletivo? Você vai ter que formar grupos com pessoas que você nunca viu na sua vida. Primeira coisa, vão te dar um tempo lá de, sei lá, 1 hora, 2 horas que seja, que você vai trabalhar nesse grupo aí. Eles vão te dar um notebook, vai dar um notebook para cada um, tá? Essa é a primeira coisa. A senha do Wi-Fi, o acesso à inteligência artificial que você quiser utilizar, qualquer uma, você pode utilizar qualquer uma, tá? E você vai ter que se virar ali com aquelas 5, 6 pessoas ali no grupo, interagindo com a inteligência artificial. E outra coisa, eles vão dar um case para você responder, para você resolver, né, ali com aquelas pessoas, né? Então, ó, o case é esse, gente. Vocês têm 2 horas, se reúnem em grupos, utilize as ferramentas tecnológicas que vocês quiserem utilizar, tá? E daqui 2 horas a gente vai começar as apresentações, né? Então, olha só o desafio que nós temos, né? Um cenário totalmente desafiador que a gente proíbe o celular, proíbe a tecnologia, só que o processo seletivo, antes de entrar na empresa, você já passa por um processo que é totalmente tecnológico, é totalmente dotado do uso de soft skills, né, que são as inteligências socioemocionais aí, empatia, colaboração, trabalho em grupo, criatividade, entendeu? Olha só o desafio que nós temos de preparar esse aluno para saber lidar com essas tecnologias, para passar nesse processo seletivo. E outra coisa, ele entrou na vaga, ele conseguiu aquela vaga, o que, que vai acontecer? Ele vai trabalhar também na equipe lá, onde ele não conhece ninguém, e ele vai ter a toda a disposição dele, o ChatGPT, vai ter o Gemini, vai ter o celular dele, às vezes o celular da empresa. A empresa vai dar um celular, falou, ó, Júlio, esse aqui é seu celular para você trabalhar pela empresa, use o que você quiser, tem uma conta 5G, 6G aí, num pacote de dados infinito que você vai ter que gerar valor aqui para a empresa, entendeu? Você vai ter ferramenta e você vai ter que saber usar essas ferramentas,
Com né? certeza. Vai ter que saber, você vai ter que você vai ter que ser educado Sim. digitalmente, né? Você vai ter que ter essa cultura digital dentro de você. E outra, a questão ética, né? A gente estava falando da Sim. questão ética aqui. A gente Entra um vai ponto, falar pode ali falar. da. Pode falar? Então, a Pode, questão ética, né, gente? pode comentar, é importante. Isso, a questão ética aqui, a empresa vai cobrar essa questão ética sua, essa cultura digital, e dentro disso a gente vai ter uma ética ali. Então, você não vai poder ficar de bobeira com o equipamento da empresa, acessando coisas que não deve, por exemplo. E aí, fazendo um retrocesso dentro do curso que eu fiz com esses alunos aí, eles sempre tem, né, as gracinhas, né? Falar assim, e se eu perguntar aqui como é que faz uma bomba, como faz assim para esconder um corpo, essas coisas, né? Aí eu falei assim, não, pergunta aí, vamos perguntar, gente. Não vou, não, eu não fugi da raia. E eu falei pro Perfeito. diretor também, falei, Importante gente, eu não vou fugir da isso. raia. Eles vão perguntar, Vai, Luana, não adianta a sempre gente vai. falar, igual o filho da gente que pergunta de onde vem os bebês, a gente vai ter que ter essa conversa um Exato. dia, entendeu? Não adianta. Então, assim, vamos lá, pessoal, pergunte. Ué, pergunta aí, vamos lá. E aí eles perguntaram. E aí a inteligência artificial respondeu. Falou, nossa, falou que não pode ajudar com isso. Olha, deu um negócio vermelho aqui que não pode. Ó, pediu para procurar ajuda. Ó, pediu não sei o quê. Falou, gente, é isso, né? E fazer com que Legal. esses alunos entendam que a internet não é terra de ninguém. Então, eu até comentei com eles, falei, gente, não adianta vocês criar um perfil Tigrão32 e achar que vocês vão estar aí, sim, isento de cumprir com a lei, entendeu? A gente tem aí várias leis aí e crimes cibernéticos aí imensos e cadeia, né? Legal. As pessoas estão sendo presas, né, com relação ao comportamento inadequado. E onde isso vai refletir, né, lá na empresa que eu estava falando agora, né? É nisso, é nesses comportamentos, né? E a gente Interessante. tinha, né, comportamentos inadequados com o uso de equipamento da empresa, com o uso de recursos da empresa. Então a empresa ela vai te dar toda a autonomia do mundo. Fala, não, Júlio, beleza. Não, Luana, ó, você tem 15 dias para me entregar esse projeto. Tá aqui todos os recursos que você precisa. A conta Plus Master Chuck Norris das galáxias aqui do ChatGPT. Você vai ter aqui o computador, aqui o Ultron, não sei o que lá, entendeu? Só falta fazer café para você. Você vai ter tudo. Tudo que você quiser vai estar à sua disposição. Só que a empresa quer o quê? Ela quer resultados, Sim, sim. né? E eu falei sobre isso com eles, né? Muitos deles estão ali no terceiro ano do ensino médio, eles estão até procurando empregos algum, né? Então eu falei, deixei claro, gente, vocês vão ter todos os recursos que vocês quiserem, todos. O que você puder imaginar, o chat GPT que não existe hoje, você vai ter lá, entendeu? Ah, professor, mas eu vou fazer medicina, tá, não tem problema, você vai ter telemedicina, você vai poder pedir ajuda da inteligência artificial para poder fechar um diagnóstico, só que você vai ter que tomar decisão. Você é o tomador de decisão, você é a inteligência humana acima da inteligência artificial. Então é você que vai ser responsável por tudo aquilo que você está gerando ali, né? Então, isso é uma questão também que vem de encontro à cultura digital, né? Que é essa questão da gente trabalhar toda essa questão de cidadania digital, de ética, né? De a gente ter projetos colaborativos com os alunos para que eles possam pensar em grupo, né? Porque eles vão trabalhar em grupo no mercado, independente da área que eles atuarem, né? Então, a gente precisa integrar tudo isso e dentro do nosso currículo. Na verdade, a gente já passou da hora de a gente colocar isso dentro do currículo mesmo, como Sim. disciplina obrigatória mesmo, né? Porque é uma necessidade, né, Luana? Assim como português e matemática são, né, que são os meus queridos aí, né? Eu tenho licenciatura em matemática também, tenho um grande carinho pela matemática. A cultura digital precisa estar ali, não tem jeito, não tem como a gente não, como eu falei para você, a gente não pode deixar de ter essa conversa com os nossos Não, alunos. Eles precisam de orientação, né? não, foi Então, legal, né? Isso, não, pergunta aí, vamos ver como é que a inteligência fala, né? Tem que, não pode esconder, exatamente. não, não vamos perguntar, não é um assunto legal, aí vai todo mundo escondido e pergunta, é o que você falou, a proibição parece que instiga mais as pessoas a irem atrás das coisas proibidas, então tá certinho a forma como você se comunica, achei muito interessante mesmo, muito bacana mesmo. E vamos lá, É temos uma isso aí. última pergunta aqui. Então, De que vamos lá. forma as plataformas de inteligência artificial podem ser utilizadas para fomentar uma cultura digital na escola, promovendo o desenvolvimento de competências como cidadania digital
e pensamento crítico entre os alunos? Ótimo, excelente pergunta. Aqui eu já começo a minha resposta. Depois pesquisem, pessoal, na plataforma do Google. Essa plataforma ela é subutilizada, que eu acho um absurdo. É um absurdo. É uma ferramenta fantástica que se chama Seja Incrível na Internet, que é o Interland, é o nome. Seja Incrível na Internet. Coloca isso no Google, tá? Se cadastra lá e já faz o. É uma plataforma gamificada. É um jogo que vai trabalhar a questão de cyberbullying, vai trabalhar a questão de segurança de senhas, a questão de cultura, toda a cultura digital de uma maneira gamificada. Se chama Seja Incrível na Vou Internet, dizer tá? aqui que eu vou pesquisar depois. Isso, já coloca aí porque é muito legal. É um joguinho mesmo, né? Um jogo de fato. Parece Super Mario World assim, tem os personagens. É a coisa mais fofa do mundo para aprender sobre cidadania digital. E dá para trabalhar desde a educação infantil até pós-graduação. E é muito legal. E lá vai trabalhar todas essas questões, né? De uma maneira gamificada, como que você pode desenvolver essa cidadania digital para ter segurança online, para que você possa trabalhar com essa questão das fake news, do cyberbullying, né? Então, todas essas questões também da ética digital mesmo, né? Vai falar de plágio lá também, né? De copia e cola, né? Então, também que os alunos têm essas questões também com a própria inteligência artificial também, desse negócio de pede-se uma redação para o aluno vai lá, copia tudo do chat GPT, coloca lá, ou então faz tudo manuscrito lá do que foi gerado e não pensa, né? Então, lá vai ser trabalhado todo esse tipo de desenvolvimento dessa cidadania digital. Então, de que maneira a gente pode fazer isso, pessoal? Nem que seja para a gente fora do currículo, ou então pede como lição de casa algumas abordagens dessa. Então, por exemplo, ó, pessoal, essa semana eu vou pedir para vocês entrarem lá no Seja Incrível na Internet, tá? Entra lá, né, faz lá os negocinhos. Ah, e outra coisa, ele gera certificado também de Ó, que participação. legal, Tudo gratuito, que tá? É legal. tudo gratuito. E o professor ele pode pedir isso como uma entrega. Falou assim, ó, o Sim, que vocês vão ter que entregar? O certificado de vocês, de que sim. vocês fizeram lá o jogo, Legal. entendeu? É isso. Muito simples, entendeu? Mas assim, outras estratégias aqui, né? Gente, pede algumas intervenções para os alunos, dependendo da faixa etária com que vocês trabalhem, no ChatGPT, no Gemini, tá? Então peça para que as famílias ajudem os filhos, né? Porque independente de qualquer coisa, a gente está falando de inteligência artificial que é algo super, hiper sofisticado. Mas desde a lição de casa, gente, é assim, peça a intervenção das famílias. As famílias precisam estar junto nesse desenvolvimento dessa cultura digital dos alunos. Não tem jeito. A gente precisa pedir para as famílias estarem juntas para que se possa, de fato, acompanhar esses alunos aí no desenvolvimento dessa cultura digital. Sim. Gente, assim, só o professor sozinho ele não consegue dar conta. Ele tem, que seja 20 alunos. Gente, são 20 mundos diferentes ali, Nossa. entendeu? E não dá, assim, você chega com sua aula planejada para falar de teorema de Pitágoras, aí você chega na sua aula, tem dois, três aos prantos, chorando copiosamente, por algum motivo desconhecido. E aí, como que você ensina? Você precisa parar a sua aula, precisa ver o que está acontecendo, porque a gente precisa se conectar, né, com os alunos, a gente se Perfeito. conecta emocionalmente, né, para depois falar da disciplina. Né? Eu já estava falando com uma professora de quarto ano, e ela falou, ó, esse quarto ano é o quarto ano mais desafiador. Eu tenho 30 anos de sala de aula, fiz magistério, e está sendo o quarto ano mais desafiador da minha vida. Eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Ela falou, não, a Só. gente acha que já viu de tudo, mas não vê, não vê. Justamente por conta disso, entendeu? Porque a gente precisa das famílias integradas nesse processo, para pegar na mão dos filhos, Sim. né, e ajudar o professor que pede demanda aquelas atividades para fora da sala de aula, para que eles possam acompanhar os filhos e ajudar o professor na sala de aula, nessa cultura, no comportamento, né? Então, acho que foi o Cortella que publicou essa semana, ele fala que a gente, enquanto professor, a gente orienta para a vida, mas a educação vem de casa, É. né? Então, assim, educação é de casa, né? Ali na escola a gente vai complementar com alguns conhecimentos técnicos, entre aspas, né? Perfeito. Mas a educação é de casa mesmo. A gente precisa das famílias para que a gente possa integrar toda essa cultura digital.
Né? Acho que eu acabei extrapolando um pouco mais aqui Tá as ótimo, ideias, né? dentro do tempo, e ainda vou te fazer mais uma pergunta que eu acabei de ver aqui. Alguém perguntou sobre. Por favor. Eu acho que o professor Márcio, que ele está aqui, ó. Hum, Professor Júlio, pode hum, indicar um livro sobre IA voltado para professores e pesquisadores na área da educação? Tem algum livro que você consegue indicar aqui para a gente hoje, professor? consigo. Anotem aí. Desmistificando a Inteligência Artificial, de Dora Kaufman, tá? Aí, muito bom. Inclusive ela precisa estar aqui no Iagora Brasil. Ela é a minha maior referência em inteligência artificial aqui no Brasil, né? Tenho várias, né? Mas ela é a maior, né? Eu gosto muito da forma que ela Que escreve, da forma como legal. ela Eu se já vou buscar o comunica. contato dela. E isso, pega, ela é maravilhosa. Ela é colunista acho que do Valor Que Econômico da Folha de legal. São Paulo com inteligência artificial. Toda vez que ela tem o LinkedIn também dela, é muito bacana que ela traz as colunas dela lá dentro do LinkedIn, né? E a gente discute muito a respeito dessas questões, né, de inteligência artificial, de como que vai ser o futuro da sociedade. Então ela fala de educação também, mas ela fala de uma questão mais de sociedade também. Isso que me agrada bastante. Inclusive, é uma das maiores referências que eu estou trazendo para dentro do meu doutorado agora também. Então, gente, é esse livro, Desmistificando a Inteligência Artificial, Dora Kaufman. Isso aí gente, é cabeceira da cama, é criado mudo, tem que colocar o livro dela, esse livro dela em todos os lugares com relação ao uso, né, das inteligências. Eu tenho o dela, eu tenho, na verdade, o Kindle dela, na verdade, né? Eu não tenho o físico, né? Mas eu tenho o Kindle porque para mim é mais produtivo, né? Pesquisar virtualmente aqui para produção de conteúdo, para poder refletir algumas abordagens. Então esse daí é ótimo. E tem esse daqui também que eu tinha mostrado no começo, que foi um presente da uma professora mentorada minha, que é do Kei-Fu Lee, o criador inteligência artificial, como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos e nos relacionamos, trabalhamos e vivemos, que é esse aqui, ó, tá? Printa a tela Também aí, muito bom. pessoal. Para quem queria o livro, dá uma printadinha na tela aí agora. Isso. Aí, ó. Esse é muito bom também. Tô no comecinho dele, ainda não tive tempo. Meu dia deveria ter 48 horas, 24 não tá dando. Não é? E olha que eu uso inteligência artificial, hein? Economizo muito tempo. O pessoal fala, meu, que hora que você dorme? Como é que você consegue? Eu falei, meu, a gente dá um jeito, né? Não, produtividade, né? Vai dando prioridade para algumas coisas e vai organizando o tempo, porque é o tempo que a gente tem, então vai organizando. E para quem às Sim, a vezes gente se quiser vira. mais algum livro, alguma coisa, entre em contato com o professor Júlio, né? Por Ele favor. tem coisas incríveis aí para estar passando para vocês. E eu Uhum. queria agradecer, chegamos no final, foi incrível, foi um super bate-papo, Imagina. muitas informações importantes e interessantes aqui com o professor Júlio. Então foi um bate-papo muito Legal. legal. Então agradeço demais, professor Júlio, por estar aqui com a gente, viu? Agradeço, Luana, mais uma vez, a toda a equipe do Iagora Brasil. Conte conosco, né? A gente está aprendendo todos os dias. O pessoal fala assim: o professor Júlio já sabe tudo de inteligência artificial. Gente, assim, não existe ninguém que saiba tudo de inteligência artificial. Quando a gente está falando aqui, tem gente criando coisa nova. Então, o que a gente faz é pesquisar e tentar trazer o melhor para ajudar vocês aí na carreira de vocês, tá É bom? isso aí. Muito obrigada por todos que estiveram aqui presentes com a gente, que compartilharam as ideias, que fizeram as perguntas. Agradeço demais todo mundo que esteve realmente aqui ao vivo. E para quem vai assistir depois, né? Porque a live vai ficar gravada dentro do Instagram do Iagora Brasil. Então, gente, para quem ainda não está seguindo o Iagora Brasil, para quem não está Segue seguindo o professor aí. Júlio, tá aí para vocês seguirem. E para que vocês tenham mais informações, que a gente vai estar discutindo cada vez mais esses assuntos, né? E conforme as coisas vão acontecendo, né? Porque sempre vai ter novidade por aí, a gente vai estar trazendo aqui para vocês. Então, fiquem ligados que semana que vem tem mais. Semana que vem a gente tem mais uma live. E agradeço mais uma Legal. vez. Obrigada, professor. Obrigado, Luana. Agradeço a todos aí do chat. Obrigado, Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.